Olá, eu sou o professor Davi Andrade e seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje falarei sobre o período arcaico da Grécia Antiga. Para orientar a nossa aula sobre os assuntos que serão abordados neste vídeo, eu fiz esse pequeno roteiro e nessa aula eu falarei sobre as características do período arcaico e os aspectos políticos e sociais da cidade de Esparta. Na próxima aula falarei dos aspectos políticos e sociais de Atenas. Período arcaico, século VIII ao século VI a.C. Esse período é marcado pela formação das polis, dentre as quais destacam-se Atenas e Esparta. Polis era cidade-estado independente, possuía um governo independente da outra cidade-estado. A polis era formada por dois núcleos, o núcleo urbano e o núcleo rural. Nessa imagem, podemos observar o núcleo urbano. Nesse núcleo urbano, é possível notar o conjunto de edifícios e, no alto da cidade, a Acrópole. Nesse núcleo urbano também estavam a Ágora, que era a praça pública, e o mercado da cidade. No núcleo rural, podemos notar algumas vilas. Esses dois núcleos, portanto, compunham a polis. Características desse período. O poder político grego é descentralizado, isto é, não havia um governante central na Grécia, no território grego. O território grego não era unificado. O território grego era fragmentado. Isso quer dizer que não havia um único governo, mas vários governos. Por isso era descentralizado. O poder descentralizado é o poder que é dividido entre outros governantes. Nesse período também vai ocorrer a construção dos primeiros templos. Nessa imagem, podemos notar as ruínas do templo de Afaia em Egina, na Grécia. Nesse período também vai ocorrer aí o surgimento do alfabeto fonético grego. Nessa imagem, vemos as letras maiúsculas e minúsculas e os seus respectivos nomes do alfabeto grego. Observe que o alfabeto grego inspirou o nosso alfabeto. O nosso alfabeto deriva do alfabeto romano. Atualmente, o nosso alfabeto é considerado alfabeto latino moderno. Ainda no período arcaico, vai ocorrer a intensificação do comércio marítimo no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é essa região que eu estou sinalizando com o cursor do mouse. Os gregos começam então a comercializar seus produtos com o norte da África e algumas regiões da Europa. E ainda ocorre o processo de colonização na Magna Grécia. A Magna Grécia são todas essas colônias gregas marcadas pela cor vermelha. Esse processo de colonização se deve à dispersão dos gregos, ao momento em que os gregos começam a sair da Grécia continental, essa região aqui da Grécia continental, e passam a procurar outras regiões da Europa. Esse processo em que os gregos se espalham, em que os gregos saem da Grécia continental e procuram outras regiões, é chamado de dispersão, é chamado de diáspora. Houve duas diásporas. A primeira diáspora ocorreu com as invasões dórias, quando os dórios acabaram com a civilização micênica. E a segunda diáspora grega vai ocorrer no período arcaico, quando os gregos começam a procurar terras férteis em outros lugares da Europa. E é também nesse período que vai ocorrer o surgimento dos Jogos Olímpicos no ano de 776 a.C. Os Jogos Olímpicos devem esse nome à cidade de Olímpia. Olímpia era a cidade onde ficava o grande templo de Zeus.
deus da mitologia grega. Os Jogos Olímpicos eram uma festa religiosa e esportiva dedicada a esse deus, dedicada a Zeus. Nessa imagem, vemos uma modalidade esportiva chamada de pancrácio, que era uma luta entre os atletas. A partir de agora falarei sobre os aspectos políticos e sociais de Esparta. Esparta era uma cidade-estado localizada na região da Lacônia, na península do Peloponeso, e foi povoada pelos dórios. Pelo fato de os dórios terem sido um povo guerreiro, um povo violento, os espartanos formaram uma sociedade militarista. Aspectos políticos. Politicamente, Esparta era governada por 2 reis. Um rei exercia funções militares e o outro rei exercia funções religiosas. Em tempos de guerra, um rei ficava em Esparta, enquanto o outro rei assumia a liderança no campo de batalha. Havia também o poder da oligarquia. Oligarquia significa governo de poucos. Essa percepção de governo de poucos se deve ao grande poder político dos éforos, que veremos a seguir. Órgãos da administração política. Gerúsia, formada por 28 idosos maiores de 60 anos de idade, mais os 2 reis. O cargo da Gerúsia era vitalício, e a função era propor leis e decidir pela paz ou pela guerra. Pela Assembleia de Cidadãos Esparciatas com 30 anos ou mais, função votar as propostas da Gerúsia e eleger os idosos que comporiam a Gerúsia, além de votar também, além de eleger os éforos. Conselho dos Éforos ou Éforato, grupo de 5 membros esparciatas eleitos de ano em ano pela Ápela. O Éforato exercia a função de chefe de governo, vetava as leis votadas, ou seja, poderia proibir as leis votadas pela Ápela, controlava a vida social e econômica da cidade espartana e possuía poder de derrubar e substituir os reis. O Conselho dos Éforos era o que de fato governava Esparta, era o que de fato administrava a cidade espartana. Por essa razão, era a oligarquia, esse governo de poucos, que governava a cidade espartana, embora houvesse a diarquia. Não era a diarquia que mandava, não era a diarquia que administrava, e sim essa oligarquia de 5 membros esparciatas do Éforato. Sociedade espartana. A sociedade espartana era militarista, sem mobilidade social e formada por 3 grupos: esparciatas, periecos e ilotas. Sociedade militarista é aquela sociedade que defende a guerra. É aquela sociedade para a qual a guerra é o objetivo máximo. Esse caráter militarista da sociedade espartana se deve aos dórios. Foram os dórios que fundaram Esparta, e os dórios eram violentos, eram um povo guerreiro. Por isso, os espartanos foram formados com essa característica. Desde criança, o espartano do sexo masculino era preparado para ser um ótimo soldado. Ele recebia toda uma educação voltada para isso. Crianças deficientes eram descartadas. Se uma mãe tivesse uma criança deficiente, essa criança era jogada de um alto de uma montanha para morrer. Porque o objetivo da sociedade espartana era ter crianças saudáveis, crianças sem nenhum defeito físico, crianças que pudessem servir a cidade espartana futuramente numa guerra. A sociedade também era sem mobilidade social, isto é, quem era escravo nunca poderia se tornar um esparciata. Um periéco nunca poderia se tornar esparciata, e nem escravo. Os esparciatas ou espartanos eram os cidadãos.
Eles eram proprietários de terras férteis. Esses esparciatas, no período homérico, eram os mais próximos do páter. São esses que dividiram as terras entre si. Os periecos são os pequenos proprietários de terras menos férteis. São os parentes mais afastados do páter no período homérico. Por eles serem pequenos proprietários de terras que não eram tão férteis assim, eles podiam também se dedicar ao comércio, ao artesanato, e eles eram livres. Eles não eram escravos, porém, eles não possuíam direitos políticos. Somente os esparciatas possuíam direitos políticos. Somente os esparciatas podiam votar em alguém ou serem eleitos. E por fim, havia também os ilotas. Os ilotas eram os escravos dos esparciatas. E esses escravos sofriam de tempos em tempos a chamada criptia. Os hoplitas, que eram os soldados espartanos, que eram os jovens, as crianças espartanas, que se tornaram soldados, praticavam a criptia como uma forma de controle social, como uma forma de colocar medo nos escravos e impedir que os escravos se rebelassem contra os esparciatas, impedir que os escravos viessem a se tornar agressivos contra os esparciatas. Por isso, esses hoplitas praticavam essa perseguição e matavam principalmente aqueles escravos que na ótica, que na visão deles, poderia ser o líder, poderia estabelecer uma rebelião. Na próxima aula falarei sobre Atenas. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva no meu canal.